Tempo de amar. Que tempo é o que vivemos, de amor ou de desamor? Será possível amar no meio de tanto ódio? É possível que possamos amar mesmo aqueles que não querem ser amados? Vejamos. Deus, usando um dos profetas bíblicos, falou uma parábola sobre uma cidade e um povo ao qual ele estendeu seu favor e amor. Veja. Assim diz o Senhor Deus a Jerusalém: a tua origem e o teu nascimento procedem da terra dos cananeus. Teu pai morreu e tua mãe é Teia. Quanto ao teu nascimento, no dia em que nasceste, não te foi cortado o umbigo, nem foste lavada com água para te limpar, nem esfregada com sal, nem envolta em faixas. Não se apiedou de ti olho algum, para te fazer alguma destas coisas, compadecido de ti. Antes, foste lançado em pleno campo no dia em que nasceste, porque tiveram nojo de ti. Passando eu por junto de ti, vi-te e, a revolver-te no teu sangue, te disse: ainda que estás no teu sangue, vive. Sim, ainda que estás no teu sangue, vive. Eu te fiz multiplicar como o renovo do campo. Cresceste, te engrandeceste, chegaste a grande formosura. Formaram-se os teus seios e te cresceram cabelos. No entanto, estavas nua e descoberta. Passando eu por junto de ti, vi-te, e eis que o teu tempo era tempo de amores. Estendi sobre ti as abas do meu manto e cobri a tua nudez. Dei-te juramento e entrei em aliança contigo, diz o Senhor Deus, e passaste a ser minha. Então te lavei com água e te enxuguei do teu sangue e te ungi com óleo. Também te vesti de roupas bordadas e te calcei com couro da melhor qualidade, e te cingi de linho fino, e te cobri de seda. Também te adornei com enfeites, e te pus braceletes nas mãos, e colar à roda do teu pescoço. Coloquei-te um pendente no nariz, arrecadas nas orelhas, e linda coroa na cabeça. Assim, foste ornada de ouro e prata. O teu vestido era de linho fino, de seda e de bordados. Nutriste-te de flor de farinha, de mel e azeite. Eras formosa em extremo e chegaste a ser rainha. Correu a tua fama entre as nações, por causa da tua formosura, pois era perfeita, por causa da minha glória que eu pusera em ti, diz o Senhor Deus. Mas confiaste na tua formosura e te entregaste à lascívia, graças à tua fama, e te ofereceste a todos que passava, para seres dele. Tomaste dos teus vestidos e fizeste lugares altos adornados de diversas cores, nos quais te prostituíste. Tais coisas nunca se deram e jamais se darão. Tomaste as tuas joias de enfeite, que eu te dei do meu ouro e da minha prata, fizeste estátuas de homens e te prostituíste com elas. Tomaste os teus vestidos bordados e as cobriste. O meu óleo e o meu perfume puseste diante delas. O meu pão que te dei, a flor da farinha, o óleo e o mel com que eu te sustentava, também puseste diante delas em aroma suave. E assim se fez, diz o Senhor Deus. Demais, tomaste a teus filhos e tuas filhas, que me geraste, os sacrificaste a elas para serem consumidos. Acaso é pequena a tua prostituição? Mataste a meus filhos e os entregaste a elas como oferta pelo fogo. Em todas as tuas abominações e nas tuas prostituições, não te lembraste dos dias da tua mocidade, quando estavas nua e descoberta, a revolver-te no teu sangue. Depois de toda a tua maldade, ai de ti, diz o Senhor, edificaste prostíbulo de culto e fizeste elevados altares por todas as praças. A cada canto do caminho edificaste o teu altar e profanaste a tua formosura e abriste as pernas a todo que passava, e multiplicaste as tuas prostituições. Também te prostituíste com os filhos do Egito, teus vizinhos de grandes membros, e multiplicaste a tua prostituição, para me provocares a ira. Por isso, estendi a minha mão contra ti e diminuí a tua porção, e te entreguei à vontade das que te aborrecem, as filhas dos filisteus, as quais se envergonhavam do teu caminho depravado. Também te prostituíste com os filhos da Assíria, porquanto eras insaciável. E, prostituindo-te com eles, nem ainda assim te fartaste. Antes, multiplicaste as tuas prostituições na terra de Canaã, até a Caldeia, e ainda com isto não te fartaste. Quão fraco é o teu coração, diz o Senhor Deus, fazendo tu todas estas coisas, só própria de meretriz descarada.
edificando tu o teu prostíbulo de culto à entrada de cada rua e os teus elevados altares em cada praça, não foste sequer como a meretriz, pois desprezaste a paga. Foste como a mulher adúltera que, em lugar de seu marido, recebe os estranhos. A todas as meretrizes se dá a paga, mas tu dás presente a todos os teus amantes. E os fazes para que venham a ti de todas as partes adulterar contigo. Contigo, nas tuas prostituições, sucede o contrário do que se dá com outras mulheres. Pois não te procuram para a prostituição, porque dando tu a paga e a ti não sendo dada, fazes o contrário. Portanto, ó meretriz, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus, por se teres exagerado a tua lascívia e se ter descoberto a tua nudez nas tuas prostituições com os teus amantes, e por causa também das prostituições de todos os teus ídolos e do sangue de teus filhos a estes sacrificados, eis que ajuntarei todos os teus amantes com os quais te deleitaste, como também todos que amaste, com todos que aborreceste. Ajuntá-los-ei de todas as partes contra ti, e descobrirei as tuas vergonhas diante deles, para que todos as vejam. Julgar-te-ei como são julgadas as adúlteras e as sanguinárias, e te farei vítima de furor e de ciúme. Entregar-te-ei nas suas mãos, e derribarão o teu prostíbulo de culto e os teus elevados altares, despir-te-ão de teus vestidos, tomarão as tuas finas joias e te deixarão nua e descoberta. Farão subir contra ti uma multidão, apedrejar-te-ão e te traspassarão com suas espadas. Queimarão as tuas casas e executarão juízo contra ti, à vista de muitas mulheres. Farei cessar o teu meretrício e já não darás paga. Desse modo, satisfarei em ti o meu furor, os meus ciúmes se apartarão de ti. Aquietar-me-ei e jamais me indignarei. Visto que não te lembraste dos dias da tua mocidade e me provocaste a ira com tudo isto, eis que também eu farei recair sobre a tua cabeça o castigo do teu procedimento, diz o Senhor Deus, e a todas as tuas abominações não acrescentarás esta depravação. Eis que todo o que usa de provérbios usará contra ti, este dizendo, tal mãe, tal filha. Tu és filha de tua mãe, que teve nojo de seu marido e de seus filhos. Tu és irmã de tuas irmãs, que tiveram nojo de seus maridos e de seus filhos. Vossa mãe era Etéia e vosso pai a morreu. E tua irmã, a maior, é Samaria, que habita à tua esquerda com suas filhas, e a tua irmã, a menor, que habita à tua mão direita, é Sodoma e suas filhas. Todavia, não só andaste nos seus caminhos, nem só fizeste segundo as suas abominações, mas consisto fora muito pouco, ainda te corrompeste mais do que elas em todos os teus caminhos. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não fez Sodoma tua irmã, ela e suas irmãs, como tu fizeste, e também tuas filhas. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão e próspera tranquilidade, teve ela e suas filhas. Mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Forem arrogantes e fizeram abominações diante de mim, pelo que, em vendo isto, a removi dali. Também Samaria não cometeu metade de teus pecados, pois tu multiplicaste as tuas abominações mais do que elas, e assim justificaste as tuas irmãs com todas as abominações que fizeste. Tu, pois, levas da tua ignomínia, tu que advogaste a causa de tuas irmãs. Pelos pecados que cometeste, mais abomináveis do que elas, mais justas são que elas do que tu, e envergonha-te logo também leva a tua ignomínia, pois justificaste as tuas irmãs. Restaurarei a sorte delas, a de Sodoma e de suas filhas, a de Samaria e de suas filhas, e a tua própria sorte entre elas, para que leves a tua ignomínia e sejas envergonhada por tudo o que fizeste, servindo-lhes de consolação. Quanto às irmãs, Sodoma e suas filhas tornarei o seu primeiro estado, e Samaria e suas filhas tornarão o seu, também tu e tuas filhas tornareis ao vosso primeiro estado. Não usaste como provérbio o nome Sodoma, tua irmã, nos dias da tua soberba, antes que se descobrisse a tua maldade? Agora te tornaste como ela, objeto de opróbrio das filhas da Síria e de todos que estão ao redor dela, as filhas dos filisteus que te desprezam. As tuas depravações e as tuas abominações tu levarás, diz o Senhor, porque assim diz o Senhor Deus, eu te farei a ti como fizeste, pois desprezaste o juramento, invalidando a aliança. Mas eu me lembrarei da aliança que fiz contigo nos dias da tua mocidade e estabelecerei contigo uma aliança eterna. Então te lembrarás dos teus caminhos e te envergonharás quando receberes das tuas irmãs, tanto as mais velhas como as mais novas, e tas darei por filhas, mas não pela tua aliança.
Estabelecerei a minha aliança contigo, e saberás que eu sou o Senhor, para que te lembres e te envergonhes, e nunca mais fale a tua boca soberbamente, por causa do teu opróbrio, quando eu te houver perdoado tudo quanto fizeste, diz o Senhor Deus. Ezequiel capítulo 16, verso 3 ao verso 63. Como se vê ao início do texto que reproduzimos, a Jerusalém terrestre, cidade-sede, capital do povo que remanesceu do antigo Israel e tão reverenciada pelos remanescentes judeus, teve a sua origem não de Jacó, mas de povo rejeitado pelo Senhor de Canaã, neto do patriarca Noé, o que fora poupado do dilúvio que Deus trouxe sobre a terra e o mundo antigo. E ela, na sua origem, foi vista por Deus como um recém-nascido, abandonado logo após o seu nascimento por aquela que a gerou. Nessa condição, ele, o recém-nascido, estava nu e sujo de sangue. Não havia recebido os cuidados profiláticos necessários a um nascituro, como ser esfregado com sal e envolto em faixas. Deus mostra como deve ser o modo profilático a ser aplicado a um recém-nascido. Mesmo nessa condição, Deus apiedou-se da criança recém-nascida, rejeitada por sua genitora, e estendeu a aba do seu manto, dando-lhe alimento, vestimento, ornamentos, amor, etc. Veja, eu te fiz multiplicar como o renovo do campo, cresceste e te engrandeceste, e chegaste à grande formosura. Formaram-se os teus seios e te cresceram cabelos, no entanto, estavas nua e descoberta. Passando depois junto de ti, vi-te, e eis que o teu tempo era tempo de amores. Estendi sobre ti as abas do meu manto e cobri a tua nudez. Dei-te o juramento e entrei em aliança contigo, diz o Senhor Deus, e passaste a ser minha. Então te lavei com água, e te enxuguei do teu sangue, e te ungi com óleo. Também te vesti de roupas bordadas, e te calcei com couro da melhor qualidade, e te cingi de linho fino, e te cobri de seda. Também te adornei com enfeite, e te pus bracelete nas mãos e colar na roda do teu pescoço. Coloquei-te um pendente no nariz, recadas nas orelhas e linda coroa na cabeça. Assim, foste ornada de ouro e prata. O teu vestido era de linho fino, de seda e de bordados. Nutriste-te de flor de farinha, de mel e azeite. Eras formosa em extremo e chegaste a ser rainha. Essas coisas relacionadas não são no sentido material, mas espiritual, pois o linho fino com o qual Deus cingiu a tal criança significa a justiça dos justos, conforme esse texto. Veja, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Apocalipse capítulo 19, verso 8. Outro sim, vejamos o significado da aliança referida no texto. Passando eu por junto de ti, vi-te, e eis que o teu tempo era tempo de amores. Estendi sobre ti as abas do meu manto e cobri a tua nudez. Dei-te juramento e entrei em aliança contigo, diz o Senhor Deus, e passaste a ser minha. Então vos anunciou ele a sua aliança, que vos prescreveu os 10 mandamentos, e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Deuteronômio 4, verso 13. Este também é o amor de Deus, veja, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são pesados, 1 João 5,3. E a água com a qual Deus lavou a tal criança é essa, veja, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água, pela palavra, grifo, pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Efésios 5, verso 26 e 27. O qual confirma que fora revelado a um salmista. Veja, como purificará o jovem o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra. Salmo 119, verso 9. E que é a palavra? Veja, as tuas palavras são em tudo verdade desde o princípio, e cada um dos teus justos juízos dura para sempre. Salmo 119, verso 160. E que é a verdade? Veja, a tua justiça é a justiça eterna e a tua lei é a própria verdade. Salmo 119, verso 142. Como se vê no texto, esse Israel prevaricou e deixou Deus, ou deixou a Deus. Mas existe o Israel de Deus, o adotado dos gentios, pagãos, do qual disse o Espírito por Isaías: fui buscado pelos que não perguntavam por mim, fui achado por aqueles que não me buscavam. A um povo que não se chama do meu nome, eu disse: eis-me aqui, eis-me aqui. Isaías 65, verso 1. Assim, é possível amar esse amor dado por Deus para nos relacionar com Ele. Disse Jesus: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele. João capítulo 14, verso 15 e verso 21.
Assim, seremos amados por Deus, pois ele disse por Salomão, eu amo os que me amam. Provérbios 8,17, primeira parte. O tempo e momento em que vivemos são de ódio entre aqueles que tanto alardeiam amor, já que este tem sido exercido segundo as conveniências de cada um, não segundo o padrão divino, a lei ou mandamentos. Apesar disso, é tempo de rever nossos comportamentos e voltar ao primeiro amor, o de Deus, sem omitir o segundo, ao próximo, pois desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Oli Prestes, missionário na voz de Oli Prestes.